Nós estamos começando mais um IPAN TV, que esta semana recebe o apoio também da BWM Negócios Imobiliários. Nós estamos recebendo apoio do William, da Lúcia, do Gustavo, enfim, de toda a família, de todos aqueles profissionais competentes no mercado imobiliário que passam a nos patrocinar também agora no IPAN TV. Então, temos aqui a BWM Negócios Imobiliários e, claro, a sua Famaclean, a sua farmácia de manipulação ali na rua Arthur Gomes. E recebemos no IPAN TV desta semana uma figura especial, ilustre, jornalista, publicitário, enfim, envolvido com os movimentos religiosos da nossa cidade, Vanderlei José Testa. São muitos anos de atividade jornalística, atividade de assessoria empresarial. Como é que você se sente neste momento, Vanderlei? É um prazer tê-lo no IPAN TV. Pois é, Kiko, o maior prazer é nosso de fazer parte da família Ipanema, do Jornal Ipanema. Pois é. E podendo aí participar da história da comunicação na cidade de Sorocaba. Como é que é esse Vanderlei agora avô? O que mudou desse publicitário? A essência continua a mesma daquele jovem que ainda continua com o espírito jovem, mas que ainda não tinha cabelos brancos. Hoje nós dois temos, né? Trabalhamos juntos há 25 anos atrás. Como é que é esse Vanderlei? Como é que é essa consciência profissional? Como é que você está se sentindo agora? Existe uma história, existe dias, existe anos e existe um caminhar dentro daquilo que nós nem programamos que aconteça e vai acontecendo. Eu acredito, né, dentro daquilo que eu creio, que a vida é construída dia a dia com aquilo que nós plantamos e buscamos, né? E eu sinto que hoje o Vanderlei mais maduro, mais adulto, que busca a cada dia aprender alguma coisa, nunca, né? Nós aprendemos definitivamente e todos os dias eu busco aprender. Então agora nós estamos vivendo uma época, um período aqui onde a vinda do Papa Francisco para o Brasil, né? O teu xará Francisco, eu aprendi muito com ele porque através das suas mensagens que ele deixou para o povo, eu tive a oportunidade de aprender. Da mesma forma que eu aprendi com o Papa Francisco, eu aprendo com os meus funcionários, com a minha equipe de trabalho, com a Claudete, sua com esposa, a Claudete, com a Camila, e agora vendo também, como você perguntou, com a Carolina, nos seus 8 meses de idade. A gente aprende vendo, através da inocência, do olhar, do sorriso de uma criança, que a vida tem esse lado da simplicidade, esse lado da coisa da meiguice, da coisa da inocência de uma criança, que muitas vezes nós, mais adultos, perdemos isso em busca de coisas que tiram essa alegria, tiram esse sorriso natural, tiram essa coisa normal. O que você fez e continua fazendo da mesma forma? O que está preservado no Vanderlei, independente do tempo, da mudança da sociedade? O que não mudou no Vanderlei? Eu acredito que o que não mudou foi aquilo que eu trouxe de meus pais, né? Meus pais me deram uma formação de respeito humano. Isso eu sinto desde que eu me conheço por gente, que eu era criança, que eles me ensinaram muito a respeitar o próximo. Então, isso não mudou. Eu só vou desenvolvendo essa capacidade de ver no outro, né, alguém que precisa ser visto como ser humano. Então, há até uma certa facilidade de quando eu vejo e converso com alguém, eu enxergar muito mais o interior, a alma da pessoa, do que a parte externa. Eu acho que o externo, você entra numa loja, compra uma roupa bonita, arruma o cabelo, uma mulher se enfeita, então você acaba vendo a vitrine, acaba vendo o exterior. E eu procuro sempre, em primeiro lugar, olhar aquilo que está por dentro. E muitas vezes eu já me peguei assim, olhando tanto para a pessoa por dentro, e em conversar com a pessoa, acabo até manifestando aquilo que eu estou sentindo da pessoa, que é uma angústia, que é um medo, que é uma carência
às vezes a pessoa está até com uma ansiedade, né? E você olhando para as pessoas, você sente isso. No teu trabalho, você consegue... a gente, na verdade, não divide o Vanderlei pessoa do Vanderlei profissional. Quer dizer, tudo isso entra na relação com o cliente quando você realiza um trabalho. Quer dizer, você não está ali só com o gerente, o diretor de uma empresa, mas está com uma pessoa e tudo isso entra na composição, na vida, no trabalho? Eu procuro fazer isso como regra. Qualquer produto que eu trabalhe profissionalmente para fazer uma campanha, eu mergulho naquele produto, eu tento experimentar aquele produto, eu converso com pessoas que consomem aquele produto. Mas daí eu vou te interromper. Na verdade, você não faz só isso na profissão, né? Você mergulha na família, você mergulha na vida da neta, você mergulha nas entidades que você trabalha. Quer dizer, a gente é um todo. A gente não é diferente do que é no trabalho, na vida, né? Tem até uma música que quando eu vim para gravar, eu estava ouvindo, eu tenho gravado no meu rádio, e ela fala nessa música, uma música linda, linda, linda. A pessoa que canta, né, ela fala aqui que ela quer ter um coração igual o de Deus, igual o de Jesus. Ela quer ter um coração generoso igual esse, né? E é uma música tão linda porque você ouvindo e você vendo a letra, você vê que quando você tem a capacidade de conseguir ter um coração desprendido, um coração aberto, você consegue ter uma sensibilidade maior para com as coisas, sejam elas humanas ou materiais, sejam elas animais ou sejam elas uma planta. Então você consegue ter com essa sensibilidade de ver um pôr do sol, de ver uma planta, de ver um animal, de ver um ser humano, de ver um produto que precisa vender, você consegue enxergar não só a embalagem, mas você vê aquilo que está por dentro, o núcleo. E isso faz a diferença. Vanderlei, você poderia contar histórias que mexeram com você e mexeram com o seu sentimento? Eu acompanho toda semana os seus artigos no Jornal Ipanema e eu vejo você uma figura muito especial, contando a história da vida das pessoas, a sua própria história. Enfim, a história da cidade está ali nas páginas do Ipanema todo sábado. O que você colocaria na sua vida, histórias que puderam mexer com você e que podem transmitir mensagens importantes para quem nos assiste? Bom, na vida acontece oportunidades de nós nos manifestarmos a todo dia, né? E eu tenho assim uma graça, eu participo na comunidade lá do Divino Espírito Santo como ministro da palavra, e eu tenho a oportunidade de ser convidado quase que semanalmente, quinzenalmente, a participar de algumas celebrações, né, nos bairros, nas comunidades, e eu vou participar. E semana passada mesmo, estive na quinta-feira na comunidade de Nossa Senhora Medianeira, que agora é paróquia, celebrando lá. E eu procuro conversar com as pessoas do dia a dia delas, né, trazendo aquilo daquela mensagem daquele dia para a vida delas. Pro cotidiano, é uma coisa meio Paulo Freire, né? Quer dizer, é quase a pedagogia da... Você vai aprendando. Claro. E isso vai trazendo, né? Isso traz um conhecimento de pessoas, como é que as pessoas sentem. E eu, há anos atrás, eu não teria problema de eu falar aqui, porque eu já não estou mais, né? Eu era um dos plantonistas do CVV Samaritano. E me ligou no meu plantão um jovem. Nós estamos vivendo aí a Jornada Mundial da Juventude. Pois é. E me ligou um jovem, era no fim do meu plantão, 11 horas da noite. E foi um fato que me marcou e marcará para o resto da vida. Ele me ligou 11 horas da noite dizendo que ele estava ligando para o CVV para contar que ele iria se suicidar, ele iria se enforcar, né? E eu respirei fundo, né? E pensei de toda aquela minha experiência, o que poderia fazer. Ali naquela porque hora. Na hora você não pode falar, não faça, não deve, porque faz parte da regra do CVV, é não induzir a pessoa a nada. É ouvir. Era ouvir. Aí eu tive essa sensação de olhar um pouquinho para aquele jovem através do telefone e tentar enxergar aquela angústia dele, daquele ato que ele ia cometer, com certeza. E ao conversar com ele por telefone, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, antes de você cometer esse ato que você quer, você é livre, né? Você não queria passar por aqui só para mim te conhecer?
Só para mim poder lembrar de você como pessoa viva, como um jovem. Eu queria conhecer para ter uma lembrança viva de você. E essa inspiração fez com que ele falasse, tudo bem, eu vou passar aí, né? Eu vou dar essa oportunidade para você. E apareceu um jovem com uma sacola na mão, com uma corda dentro da sacola. E eu recebi, sentamos no sofá, e ele começou a falar muito, muito dificilmente, né? Que ele tinha passado, ele não conseguia se expressar. Ele precisava que alguém o ouvisse, mas também não conseguia se expressar. Não conseguia se expressar. Aí eu falei para ele, olha, eu só queria te ver, né? Queria ver você, lembrar de você, né? Porque eu senti pela sua voz que você é um jovem que tem alguma coisa dentro de você muito bonita, alguma coisa, e toquei em alguns pontos que ele se sentiu, puxa, alguém está me ouvindo. E aí ele, pouco a pouco, ele foi falando que ele era filho de um militar, né, que o pai dele tinha uma formação rígida, muito forte, militar, e que tratava ele com a mesma disciplina dos soldados, tratava ele como filho. Era muito, muito rígido com ele. E não conversava com ele, não ouvia, não queria saber dele, e em função disso, ele criou uma série de traumas e ele iria se suicidar. Aí na conversa eu fui colocando algumas... Desarmando, né? E falando que ele tinha um potencial, que o mundo tinha um potencial, que ele podia se manifestar. E aquilo se conduziu de tal forma que no final da conversa, depois de mais de 1 hora, né, ouvindo ele, eu 99% eu ouvi, ele falou, olha, eu vou seguir, eu não falei nada, na verdade, mas ele falou, eu vou seguir o que você falou, foi incrível. Ele falou, eu vou deixar de presente para você a corda e não vou mais, vou dar uma chance pela vida. Então, é isso que eu acho. Eu acho que quando você possibilita enxergar o que está dentro do coração da pessoa, a pessoa acaba renascendo, entendeu?